Determine e escreva quantos números de 6 algarismos podem ser formados, utilizando exatamente 2 algarismos 3 e 3 algarismos 2. Então, eu vou escrever aqui uma situação envolvendo esses dígitos. Então, são 2 algarismos 3, vou colocar os dois 3 imediatamente, e depois 3 algarismos 2. Então, aqui já se foram 5 algarismos. Como o número precisa de um sexto algarismo, são 6 algarismos, e não pode ser nem 3 nem 2, mas pode ser qualquer outro que não seja 3 nem 2, então eu vou chamar esse algarismo de x. E aí, todo número formado por 2, 3, 3, 2 e um sexto algarismo, que é diferente de 2 e 3, vai ser simplesmente uma ordem que nós podemos estabelecer para esses 6 objetos, 6 algarismos. Então, cada vez que eu permuto esses 6 objetos, eu crio um número diferente. Então, a quantidade de permutações que nós podemos obter com esses 6 objetos é dado por 6 fatorial. Como os dois 3 se repetem, evidentemente, então eu vou dividir por 2 fatorial. E ainda temos 3 algarismos 2. Então, vezes aqui no denominador, 3 fatorial. Então, isso nos mostra um total de 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, para cancelarmos o fatorial de 3, dividido exatamente pelo fatorial de 3, que vai ser cancelado, vezes fatorial de 2, que é 2. Então, 3 fatorial cancela 3 fatorial, 2 com 4 é 2. Então, 6 vezes 5, 30 vezes 2, 60. Então, permutando esses dígitos, nós temos 60 possibilidades. Ocorre que, para cada dígito que eu coloco no lugar do x aqui, para cada algarismo que eu suponho no lugar do x, por exemplo, se eu tiver o algarismo 1, então nós vamos ter 60 números. Se eu colocar o algarismo 5, nós vamos ter mais 60 números. Nós teremos 60 números para cada possibilidade de x. Então, como o x varia de 0 até 9, ou seja, as 10 possibilidades, tirando o 2 e o 3, porque para que o número tenha exatamente 3, 2, então não pode ser 2. Para que tenha exatamente 2 algarismos 3, então esse x não pode ser 3. Então nós temos 8 possibilidades. E para cada uma dessas 8, nós criamos 60 números. Então 60 vezes 8. Ou seja, totalizando aqui 480 possibilidades diferentes de números. Porém, nesse momento a gente tem que tomar um cuidado enorme, porque lembremos-nos que o zero não pode ocupar a primeira casa à esquerda. Então, eu não poderia ter o número 0, 3, 2, 2, 3, 2, por exemplo. Esse aqui não é um número de 6 algarismos. Mas eu poderia ter, por exemplo, 2, 3, 2, 0, 3, 2. Esse número poderia ser obtido. Então, o zero é uma possibilidade dentre as possibilidades de x. Ele só não pode ocupar a casa da esquerda, a primeira casa da esquerda. E quando nós calculamos as 480 possibilidades, uma delas é quando o x ocupa a casa da esquerda e ainda considerando uma das possibilidades do x como sendo zero. Então, nós temos que descontar dessas 480 possibilidades que foram calculadas, aquelas que o x é zero e que ele está exatamente no primeiro dígito à esquerda. Então, quando eu coloco o x à esquerda, que eu já vou colocar como zero, e depois escrevo 3, 3, 2, 2, 2, para calcularmos todos os números que foram obtidos fixando-se o zero à esquerda, basta nós permutarmos os outros dígitos. Então, todas as permutações fixando o zero à esquerda e permutando esses 5 dígitos à direita, elas estão dentre as 480 possibilidades calculadas. E é exatamente essa quantidade que nós vamos descontar, que agora vamos calcular a quantidade delas. Então, fixando o zero à esquerda, eu não vou colocá-lo entre os objetos permutados. Nós vamos permutar apenas os 2, 3 e os 3, 2. Ou seja, 5 fatorial dividido por 2 fatorial, por conta dos 2, 3 que se repetem, vezes 3 fatorial, por conta dos 3, 2 que se repetem.
E 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial, isso aqui é 120, que é 5 fatorial, dividido por 3 fatorial é 6, 2 fatorial 2, 6 vezes 2, 12, ou seja, obtemos 10 números com o zero fixado à esquerda e permutando os demais algarismos. Então existem 10 números dentre os 480 que foram calculados ou contados indevidamente. Então, descontando esses 10, que não formam um número de 6 algarismos, então nós temos como resposta 470 números obtidos.